E aí, galera, vamos aqui para uma notícia, não é muito relacionada ao mundo dos jogos de luta, mas é um videogame, né? Então, a gente faz uso dos jogos de luta nele. Galera, o que acontece? Isso daqui, a gente vai ler uma notícia aqui rapidinho, e isso aqui é mais uma opinião minha, tá? Em relação a esse tipo de coisa. Esse aqui rapidinho, tá aqui, ó. Hoje, dia 1/7, produção de mídias físicas será encerrada em janeiro de 2028 para novos jogos lançados em consoles PlayStation. Ou seja, ano que vem, ano que vem é 2027. Só no outro ano ainda, vamos dizer que a gente está no mês 7, tem 3, 10, tem 5, 17, tem 17 meses. Até isso aqui acontecer. Produção de mídias físicas será encerrada, tá, entendeu? Então, a primeira coisa, eu sei que o pessoal bota ali as thumbnails pra chocar, esse tipo de coisa. Então não é uma coisa que vai acontecer agora. Vai demorar um tempo, mas o pessoal já sabe qual é a ideia. O que isso significa? Provavelmente até lá, eles vão lançar o PlayStation 6, porque em 2028... e tem que ser até lá ou próximo de lançar o videogame. Por quê? Porque não vai fazer sentido as pessoas terem mais PlayStation 5 com leitor de Blu-ray não podendo usar, né? Então acredito que também seja uma data para lançamento do PlayStation 6. Então vamos ler aqui rapidinho. Em resposta às mudanças nas preferências dos consumidores, novos jogos serão lançados na PlayStation Store e em revendedores parceiros apenas em formato digital. Em resposta às mudanças nas preferências dos consumidores. Então, galera, o que acontece? Desde do Xbox 360 e do PlayStation 3, eu migrei pro computador. Eu tinha o Xbox 360, mas eu jogava só o jogo que não tinha para PC, que no caso era Marvel vs Capcom naquele tempo. Então no PC eu já estava acostumado a vamos dizer assim, os jogos já digitalizados, tanto eles no Piratas do Caribe ou já na Steam mesmo. Então o que acontece? Em resposta à mudança nas preferências dos consumidores, ou seja, eu me englobo aí, porque na verdade, assim, eu me englobo não, porque eu não uso videogame, a minha plataforma principal é o computador. Mas eu me englobo na parte dos consumidores porque eu não compro mais mídia física. No passado, quando eu tava ali com o PlayStation 4, eu até pensei em comprar a mídia física do Tekken 7 e tal, tava um valor baratinho e tal. Mais barato que o digital, mas eu não comprei porque eu fiquei assim, agora tem que ficar levando o jogo e não sei o que e tal. Então o que acontece? Eu me incluo nisso. E assim, é complicado, galera, porque o pessoal, eles parece que, tipo assim, tem gente que tem uma visão, que sabe que o andamento para certas coisas vão ser modificados e outras pessoas não. Eu vou ser bem sincero para vocês que para mim isso daí é uma surpresa. Mas é uma surpresa por quê? Porque eu não uso PlayStation. Eu não uso PlayStation, eu não uso Xbox. De vez em quando aparece aqui pra mim um videogame, né? No caso eu tenho um PlayStation 5, que eu vou consertar ele e vou passar, não vai ficar comigo. Eu já tive também um PlayStation 5 de versão digital, também já passei ele. Então pra mim, eu só vou ter o videogame se eu compro ele com defeito, conserto e fica pra mim. É claro, esses que eu tô passando é porque eu tô precisando passar, mas enfim. Eu não esperaria isso porque eu não uso os videogames. E eu já tô acostumado com o computador, isso aí desde talvez 2010 já, de não comprar mídia física pro PC. E nesse tempo ainda tem mídia física, mas nesse tempo já tinha muito RIP dos jogos. RIP muitos também ripam o que tá ali no DVD, né? Ou no Blu-ray e bota lá no Pirata do Caribe, né? Então a gente já baixava o arquivo, né? O arquivo.
e guardava assim no HD, pendrive, seja lá o que for. Então no computador já isso é muito comum, mas pro videogame não. Isso aqui, né, a gente tá vendo aqui a Sony que falou isso. Provavelmente o Xbox não gosta de ficar para trás até em algumas coisinhas esquisitas. Talvez ele vai cair nessa daí também. A gente não sabe, muita coisa acontecendo. Beleza, vamos lá. Ler aqui rapidinho. Eu vou ler ali, pessoal, porque aqui pra mim tá pequeno. Conforme as preferências dos consumidores, a indústria de entretenimento em geral se afasta das mídias físicas em direção ao formato digital. A produção de discos físicos para todos os novos jogos lançados do console PlayStation será descontinuada a partir de janeiro de 2028. Após essa data, os novos jogos estarão disponíveis na PlayStation Store e em revendedores parceiros apenas em formato digital. Essa transição não afeta jogos que já foram lançados, é óbvio, né? Ou que serão lançados em formato de disco antes de janeiro de 2028. É uma direção natural para a Sony blá blá blá, se adaptar às tendências do consumidor, visto que a preferência geral por mídias digitais supera significativamente a demanda de discos físicos. Essa transição nos permitirá alinhar melhor com a maneira que a maior parte da nossa comunidade joga e acessa seus games atualmente. Continuaremos priorizando os novos recursos para trazer inovações e não sei o que, não vou ler tudo aqui não, galera. Ó, é só isso, beleza. Então, como eu falei, pessoal, tem gente que já tem essa visão, já tava vendo que isso viria. Por quê? Ele tem que pegar a ideia do computador, galera. A ideia do computador. Steam totalmente digital. Quando eu percebi, ou então quando eu vi tipo um negócio assim, mas os jogos não são seus, são emprestados, tipo assim, é uma coisa meio chata de você, né, ouvir isso, de ver isso. Apagou a luzinha ali, galera. Só que o que acontece? Pelo menos na Steam, a gente consegue fazer o quê? Você vai lá, baixa o jogo e salva numa mídia que você pode transportar um SSD, um HD ou um pendrive, você salva lá os seus jogos. Mas vai ter que ter um espaço bem grande, né? Porque você vai salvar toda a sua biblioteca, bastante jogos. Mas por que eu vou fazer isso? Não sei, né? Não sei. É tipo assim, se a Steam foi explodida, se aconteceu alguma coisa com os servidores, assim, aí você pode ter lá o jogo. Eu não sei se o jogo vai funcionar off, entendeu? Porque pode ser que o jogo só venha a ser, por exemplo, você tem a versão dele para instalar, mas ele só funciona online. Eu não sei, pessoal, mas você consegue baixar o jogo e salvar lá. Tô falando isso da Steam. Então o que acontece? As coisas que acontecem no computador, a gente tem que pensar um pouco que o PC tá à frente de algumas coisas. E que isso pode vir pros videogames. Os videogames não eram iguais computadores. Hoje em dia eles são mais computadores do que consoles, propriamente ditos. Porque eles estão ali utilizando processadores da AMD, que tem no computador, placas de vídeo também, que é da AMD, né? Formatos assim, especiais para eles, mas é uma linha que é do computador. Eles não têm um processador diferenciado assim só para eles, igual lá no passado, ali no PlayStation 2 era um tipo de processador que não era de computador, era trabalhado só para videogame. GameCube também, que tinha um processador só para ele. Então era uma coisa desenhada só para eles, né? Agora eles têm passado usando muita coisa de computador. As memórias também que eles utilizam não são memórias, vamos dizer assim, muito diferenciadas do computador. Então o que acontece? Isso vai puxando para o videogame. E como o computador não estava usando mais mídia digital, mídia física, também ia passar para o videogame isso aí, né? E tem uma coisa também, né, galera, tem que se ligar. Por exemplo, mas isso aí é pro pessoal do PC. Eu particularmente, eu até fico meio chateado de falar isso. Mas, por exemplo, a gente do PC, a gente está muito acostumado a jogar e a gente não paga a nossa assinatura. E isso é muito bom, muito bom. E eu acho isso certo, tá? A gente já paga pelo jogo, então eu acho que eles deviam botar um valor assim no jogo para dizer, olha, já pagaram aquilo do jogo, então o online tem que ser de graça. Mas a gente sempre sabe que o pessoal aí fica pensando formas de tirar mais dinheiro das pessoas, né? Algumas empresas pensam dessa forma. Então o que acontece? Da mesma forma que se paga para jogar nos videogames, pode ser que um dia a gente tenha que pagar no computador para jogar, né? Mas existem jogos que você paga. Eu sei, galera, mas o comum não é.
O comum não é. Steam, o comum é comprou o jogo, jogou de graça. Ah, mas o World of Warcraft você paga a assinatura. Beleza, é o World of Warcraft. Então, tipo assim, isso também pode vir de lá pra cá, né? Do videogame pra gente. Essa parte. Então o pessoal tem que ficar esperto, tem que ficar de olho. E também, galera, é aquele tipo de coisa. Eles botaram aqui que isso daí é a parte do consumidor. Pode ser verdade? Pode. Por quê? A mídia digital, foi como eles falaram. Você levou o seu videogame, você não precisa levar os jogos, né? Eles falaram, não, eu tô falando. Você levou o seu videogame pra algum lugar, você não precisa levar os jogos. Você chega, tem conexão à internet, pum, tô baixando o jogo. Ah, eu quero fazer o meu amigo jogar comigo também. Só dá pra fazer isso se você tiver o jogo mídia digital. Se você tiver ela física, você não pode, entre aspas, emprestar pro seu amigo pra ele jogar com você. Ou seja, olha o benefício que tem. Em compensação, a mídia é um pouco mais barato e o digital não. Exatamente por causa disso. Porque você pode deixar uma outra pessoa jogar com você. E você poder baixar ele em qualquer lugar que você tiver. Então eles botaram ali que isso é coisa dos consumidores. Porém, a gente sabe como é que é uma indústria, uma empresa, né? Então se o PlayStation, por exemplo, fizer os controles dele com os analógicos, não só ela, tá? A Microsoft também, com um stick lá dentro, que é onde a gente controla, né, o boneco para andar, e os controles dão drift. Por que dão drift? Porque o componente que está lá dentro é de péssima qualidade. Ele vai funcionar por um tempo e depois dá drift. Por que eles já não botaram ali esses sticks Hall Effect? Que podem vir a estragar, mas só que vai durar muito. Porque é um custo maior, né? É como se fosse um Hall Effect desse aí. Com um Hall Effect você botaria 2 do outro ou até 3 do outro. Então em larga escala de produção, pô, isso é um dinheiro grande. Então aqui nesse caso, por exemplo, se ele não tiver que gastar dinheiro com o plástico do Blu-ray para gravar o Blu-ray, a capa do Blu-ray, o design, no caso printar, né, imprimir a capa, olha só quanto que ele vai economizar. Aí beleza, ele vai utilizar aquela desculpa ali de dizendo que o consumidor gosta mais do digital. Então eu acho que não é 100% verdade, entendeu? Tem gente que gosta de colecionar, então vai preferir ali a capa. Então no fim, infelizmente a pessoa nem vai poder fazer, se assim, por exemplo, ela quisesse. No computador a gente consegue, como falei, vai na Steam, baixou o jogo, na hora que você estiver baixando o jogo tem como fazer o backup do jogo. Você faria o backup do jogo, gravaria ele numa mídia, botaria lá dentro ali da capa, ia imprimir a capa do jogo, bota ali na capa, fechou, você tem assim, é claro que você fez em casa, mas você teria ali o físico do jogo. E no videogame você não consegue, porque a gente não consegue jogar esse backup ali pro Blu-ray. E mesmo assim, se fosse gravador de Blu-ray, deve ser caro, eu não sei, pessoal. Então, é isso aí. Essa é a minha visão sobre. É uma coisa que já tende a vir a acontecer. E o pessoal tem que se acostumar com isso. São empresas, elas querem ganhar mais dinheiro. Da mesma forma do computador, como eu falei, um dia pode ser que a gente tenha que pagar assinatura para jogar, porque eles querem ganhar mais dinheiro. Vão dizer que os servidores têm que ser pagos, manutenção, não sei, um monte de coisa. Então, acho que o pessoal faz muito alarde. Mas galera, não tem, assim, acho que não tem o que a gente possa fazer. Só se a galera que consome PlayStation parar de comprar PlayStation. Aí talvez eles voltem atrás. Mas a gente sabe que muita coisa tem reclamação. E na hora das pessoas largarem aquilo pra, vamos dizer assim, pra forçar a empresa a não fazer o que eles queriam, é difícil. Um monte de gente pode dizer que não vai comprar mais PlayStation, mas também vai ter um monte de gente que vai comprar. Então a indústria funciona nesse ponto. Quem paga mais, leva. Então se tiver muita gente com grana e que não liga pra isso, vai continuar dessa forma. Tá legal? Enfim, é isso. Eu agradeço aí vocês pela paciência de olhar o vídeo. E não esqueça de dar o like e se inscrever. Valeu, um abraço e até a próxima.